Bom, estar de volta. Eu vou falar ainda, continuar falando mais um pouquinho dos números racionais. Ainda tem mais uma aula ainda para falar dos números racionais. Essa daqui eu considero bem teórica, ainda é teórica, né? Não que o próximo não seja prática, né? Vai ter um pouquinho de prática, mas ainda continuando um pouquinho da nossa teoria que é necessário para que a gente entenda os números racionais, tá bom? Agora nós vamos conhecer a nossa fração irredutível, ou aquela fração que a gente pode reduzir ao máximo, tá bom? Resumidamente é isso. Eu lembro quando eu te falei que meio era a menor fração que nós poderíamos ter em relação a 2 quartos, 3 sextos e etc. de tais coisas? Sim, ela é considerada, o nome correto para ela quer dizer que ela é uma fração irredutível, tá bom? E por que isso ocorre? Porque o número 1 ele é primo entre si com o número 2. Renan, mas você não disse que o número 1 não é primo? Sim, meu amigo, ou minha amiga, né? O número 1 ele não é um número primo por definição. Os números primos, por definição, são números inteiros positivos maiores ou iguais a 2. Só que existem números primos entre si. O que seriam números primos entre si? São aqueles números, basicamente, né, resumidamente falando, são aqueles números que não têm nenhum fator comum entre eles. É uma maneira bem fácil de você pegar isso. Então, por exemplo, o número 4 ele pode ser escrito como 2 vezes 2. Agora, se eu pegar o número, pensar aqui, número 9, o número 9 é 3 vezes 3. E repare, não existe 3 no número 4 e não existe 2 no número 9. Então, o número 9 com o número 4, eles são primos entre si. E se você olhar também, o MDC deles vai ser igual a 1. Renan, MDC, não estou lembrado. MDC é o maior divisor comum, tá bom? E o MMC, né, é o menor múltiplo comum. Então vamos relembrar do nosso MDC. Então, ou seja, eu pegaria o 9, faço aquela minha divisão por 4, né? Fazer aquela minha multiplicação aqui, né? Dado por 2, 2 vezes 4, 8. Para 9 falta 1. Aí, como deu 1 aqui, né? Eu vou botar 4. 4 vezes 1, 4. Para 4. Minto, né? Desculpa aqui. Embaixo aqui é o resto da divisão, né? Eu tenho 9 e 4, começa sempre do maior, né? 2 vezes 4, 8. Para 9 falta 1. Aí eu boto aqui um 1. 4 vezes 1, 4. Para 4, nada. Então o MDC 1000 é esse daqui. Então, ou seja, você pode reparar que o MDC entre 9 e 4 é 1. E quando o MDC entre dois números é igual a 1, a gente diz que eles são primos entre si. Eu poderia pegar mais um exemplo aqui, ó. O 2 vezes 3, bom, 2 vezes 3 é igual a 6. E se eu pegar 5 vezes 7, dá 35. Repare também que eles não têm nenhum fator comum, tá bom? O que isso significa, então? Que o MDC entre eles também vai dar 1. Então, ou seja, se eu pegar aqui, ó, 35 dividido por 6, né? 6 vezes 6, 36. Então já não dá, eu tenho que pegar 5. 5 vezes 6, 30. Para 35 faltam 5. Vou botar o 5 aqui. Para eu poder fazer essa divisão, eu vou ter que botar 1. 1 vezes 5, 5. Para 6, falta 1. Então, eu vou botar um 1 aqui, ó. 5 vezes 1, 5. Para 5, nada. Olha aí o meu MDC igual a 1 novamente. Então, ou seja, se eu pegasse a fração 35 sextos, ela já é uma fração irredutível. Porque o MDC entre 35 e 6 o MDC entre 35 e 6 é 1. Então, ou seja, não há como reduzir mais essa fração. Esse é o segredo do que ele quer chamar de irredutível. Me desculpe. De irredutível. Ao passo que, se eu tivesse pego 2 quartos, olha que coisa interessante. O 2 pode ser escrito como produto do número 2. E o número 4 pode ser escrito como produto de 2 vezes 2. E olha só que coisa interessante. Eu tenho aqui um fator comum, o que significa que o meu MDC entre 4 e 2
vai ser 2. Bora testar? É só botar o 4 aqui, o 2 aqui. 2 vezes 2, 4, para 4, nada. Ó, resumido. Ó, viu? Acabei de perceber, então, que o meu MDC entre 4 e 2 é 2. Ou seja, essa fração pode ser reduzida. Reduzida como? É só pegar literalmente e dividir isso aqui por 2. E aí eu vou ter meio. E aí meio, sim, tem o MDC igual a 1. Se eu botar aqui, ó, 2 por 1, 2 vezes 1, 2. Para 2, nada. Olha lá, ó. Meu MDC é 1. Então, ou seja, essa fração é irredutível. Essa é redutível. Basicamente, isso aqui. Posso pegar outro exemplo? Claro, vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Se eu pegar 3 vezes, sei lá, 3 vezes 5, 15. E pegar 3 vezes 7, dá 21. Repare também. O meu MDC desses dois aqui vai dar 3. Vamos testar? 21 dividido por 15. Então, eu não posso botar 2, né, nessa brincadeira aqui, porque vai dar 30. Vou botar meu joguinho aqui da velha para a gente poder brincar. Então, eu vou botar 1 vezes 15, 15. 15 para 7, falta... Perdão, 15 para 21, faltam 6, né? 6. Agora eu vou botar 2, né? 2, 12, né? 3 dá 18. Então, 2 vezes 6, 12. Para 15 faltam 3. E o 3. 3 vezes 2, 6. Para 6, nada. Olha o meu MDC igual a 3 aqui, ó. Você está vendo? É claro que, na teoria, né, quando o cara põe aqui, olha, frações irredutíveis são aquelas cujo meu MDC é igual a 1. Na minha opinião, fica muito difícil você entender. Olha, eu posso dizer também de uma maneira mais simples. Olha, eu posso reduzir uma fração se eu fatorar os números e encontrar denominadores comuns. Tudo bem? Então, ou seja, mais para frente você vai perceber que quando a gente estiver fazendo conta, se eu estou na dúvida, olha, eu tenho aqui, por exemplo, o número 100 dividido por 5. É o seguinte, 100 é 10 vezes 10. Pô, mas 10 é 2 vezes 5. Vezes 10. Eu não preciso nem reduzir o outro 10, ó. Eu posso até fazer aqui, ó. Corto por 5, ó. 2 vezes 10, 20. E aí você pega aqui, ó. 100 dividido por 5 dá 20. Tá bom? Só fatorando os números. Fica até uma conta de divisão bem mais rápida e gastando bem menos neurônio. Durante a prova do que você ficar montando ali, ó. 100 dividido por 5, fazendo a conta aqui, ainda correndo o risco de errar. Você pode simplesmente fatorar os números. E aí você vai, sim, garantir que, pô, não dá, eles não têm mais denominadores comuns. Então, essa fração minha aqui, ela é irredutível. Ela é a menor fração de uma série de outras frações que eu posso ter. Essa aqui é a menor. Por quê? Porque já não tem mais números primos, não tem mais fatores comuns entre si. E por que eu falo para você não reduzir muito? Porque, por exemplo, você tem o número 200 dividido por 10, meu amigo, 200 você pode escrever como 20 vezes 10. Cara, eu vou faturar o 10 aqui embaixo e o 10 aqui em cima? Não, meu amigo, vai direto, ó. Igual a 20. Ó, é a mesma coisa ter feito isso aqui, ó. Até, né? Porque normalmente a gente faz isso aqui. Corta logo os zeros. Bem? Dando prosseguimento ainda dentro do nosso conjunto dos números racionais. As operações, bom, eu vou considerar o seguinte. A, C e E. Aí você fala assim, pô, por que não pegou A, B, C? Você já vai entender por quê. Pertencendo aos inteiros e, é claro, BDF aos inteiros não nulos. Por quê? Porque esses números aqui, se você reparar, eles vão estar no nosso denominador. E o nosso denominador ele tem que ser sempre diferente de zero. Isso aqui é importante até quando a gente estiver falando sobre, principalmente, de funções, tá bom? Então, seja, a associativa da nossa adição, que é a mesma coisa que a gente fez para o conjunto dos números naturais e para o conjunto dos números inteiros. A comutativa da adição, a mesma coisa. O elemento neutro da adição continua sendo zero. E agora nós também temos o elemento oposto da adição, que é a mesma coisa lá dos números inteiros. Então, por exemplo, o número meio tem o número oposto? Tem, o menos meio. Por quê? Meio mais menos meio dá zero. A associativa da multiplicação, ou seja, eu posso
multiplicar em ordens diferentes, e a comutativa eu posso trocar a ordem e eu vou continuar tendo o mesmo resultado. Tenho também a presença do elemento neutro na multiplicação, que é o mesmo para os números naturais e o mesmo para os números inteiros. O elemento neutro da adição também é o mesmo para os números naturais e também o mesmo para os números inteiros, tá bom? Temos a nossa distributiva da multiplicação em relação à adição, que é a mesma coisa, aquela vulga, aquelas setinhas lá que a gente faz chover em cima de outros números. Lembrando, é claro, que... Agora, perdão, me desculpe. Então, agora, reduzindo ainda mais para números negativos, agora nós também temos o inverso da multiplicação. Então, seja o seguinte: aquilo que a gente não tinha nos nossos números inteiros, que era o número inverso. E isso aqui é o que eu te chamo a atenção agora. Então, nos números inteiros, perdão, olha só, nos números naturais, a gente não tinha nada que somado dava zero. Aí isso foi consertado nos nossos números inteiros. A gente passou a ter o número oposto, que era um número, se eu pegasse o número A, eu encontraria um número B, tal que o resultado dessa soma fosse zero. Então, se eu pegasse 2 menos 2, dá zero. Então, o menos 2 seria o número B e o 2 seria o número A. É resumidamente isso. Mas eu tinha também aquela concepção de divisibilidade. Agora eu vou ter a concepção de número inverso. E é isso que eu vou te chamar a atenção. Inverso e oposto são números diferentes, tá bom? O oposto eu estou ligado à soma. Então, ou seja, o oposto do número 2 o oposto do número 2 é o menos 2. Agora, o inverso do 2 não é o menos 2. O inverso é um número tal, um A, que quando eu multiplico por B, resulta em 1. Esse daqui é o meu número inverso. Em outras palavras, o inverso de 2 é meio. Por quê? Porque se eu tenho 2 e divido por... Perdão. Se eu pego alguma coisa, eu multiplico por 2 e depois eu divido por 2, eu volto a ter ela inteira, intacta, né? Ou seja, você já deve ter ouvido aquela expressão: tá aumentando o dobro para vender pela metade, né? Ou desconto do dobro pela metade. Essas brincadeiras aí, né? 6 por meia dúzia. Essas brincadeiras vêm justamente disso. Então, ou seja, por quê? Mesmo porque, se você reparou, esses dois números aqui se cortariam. Então, ou seja, dentro dos nossos números racionais, a gente agora ganha a presença do número inverso. E o número inverso ele não existe nos números inteiros. Mas dentro dos números racionais, nós temos sim o número oposto, mesmo porque o conjunto dos inteiros é um subconjunto dos números racionais. E agora eu ganhei mais um número importante, que é o número inverso. Na dúvida, simétrico da adição é o oposto. O simétrico da multiplicação é o meu número inverso. E é claro, aquilo que você me perguntou na aula anterior, eu acabo também tendo a operação de divisão, que seria o quê? Repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então, ou seja, se eu tenho um AB dividido por um CD, eu vou repetir a primeira fração. E eu estou multiplicando pelo inverso da segunda. Então, ou seja, se eu tenho meio e quero dividir novamente por meio, eu vou repetir a fração, a primeira, meio, e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 2 sobre 1. Ó, e isso aqui é igual a 1, não é coincidência, tá bom? Tudo bem? Então, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Lembrando, qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Ou entre em contato. Forte abraço, até a próxima.